Todos, a paz do Senhor Jesus. Nós não podemos perder oportunidades de falar de Jesus. E eu tenho usado até o Facebook. Peguei o Neymar, fui lá e porque ele frequenta uma igreja, conheço o pastor, a Igreja Batista Peniel, em São Vicente, pastor Newton Glória, e eu mandei recado para ele, que ele frequentava lá e ultimamente, pelas notícias que a gente vê, ele está meio fora dos caminhos do Senhor. Então eu entro lá, fiz parte, quando eu trabalhava no Banco Itaú, e tem uma associação de ex-funcionários da GGOM, e ainda estava outro dia lá, amar sem ser feliz é possível. Ser feliz sem amar é possível, mas amar e ser feliz é um milagre. Eu coloquei, eu vivo este milagre. Com Jesus no coração é possível amar e ser feliz. Então, aproveitar oportunidades para mandar recado. O pessoal usa o Facebook para falar tanta porcaria, para dar tanto recado que não leva a lugar nenhum. Use todas as oportunidades para evangelizar, para falar de Jesus. É impressionante como as pessoas são receptivas, porque no fundo, as pessoas não estão bem. Sem Jesus é impossível. Os irmãos conhecem o meu testemunho, fui jogador de voleibol, joguei no Santos Futebol Clube, fui surfista, frequentava a Noite Santista, morava em Santos, usava o cabelo lá na metade aqui tinha que usar uma fitinha para poder jogar, para o cabelo não vir para frente. E apesar de toda a glória humana, né, meu nome saía em jornal, viajava para jogar, éramos um dos melhores times do Brasil, mas só Jesus é que preencheu verdadeiramente o meu coração. Fazia de tudo, mas uma alegria aparente. Quem me via, chegava na porta dos bailes lá, estacionava o carro, escapamento estava furado, o pessoal achava que o carro estava envenenado. E eu aproveitava e todo mundo sabia que eu tinha chegado. Mas apesar disso, não havia a verdadeira alegria interior. Seria bom se eu tivesse tudo aquilo, né? Voleibol, tudo, com Jesus no coração, como essa igreja que o Neymar frequenta. Eu trabalhei muito tempo com ela, muitos surfistas frequentavam lá, inclusive o Jojó de Olivença, que era campeão brasileiro na época, e a gente teve contato e pôde ver foi o pessoal mais sincero que eu já vi adorar a Deus, né? Minha esposa, nós íamos lá para a Baixada, e víamos aqueles surfistas todos adorando o Senhor. Eita, nós vamos reformar esse negócio aqui, ó. Não é o alô, alô. Agora acabou tudo. Alô. Mas era um grupo de jovens assim, adoradores, fiéis, amantes do Senhor, e que alegria que eles adoravam a Deus. Então aproveite as oportunidades para falar de Jesus. Nós não somos religiosos, nós não temos religião. Religião eu tive 3. O que nós temos hoje é Jesus Cristo vivendo no nosso coração. E isso faz toda a diferença. E cristão, crente evangélico, seja lá, não é chato, irmãos. Nós temos que mostrar que há uma alegria que vem da presença de Deus habitando em nós, e que, a despeito de todos os problemas que as pessoas possam passar, nós sabemos que Jesus Cristo é a solução. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Romanos, no capítulo 6. Romanos, capítulo 6.
Como hoje é um culto de ceia, eu sempre costumo trazer uma palavra falando sobre a obra de Cristo. E como o batismo está chegando, eu quis aproveitar e unir essas duas coisas, falar um pouco sobre... Tá bom o som aí? Aqui está rangendo. Aí tá bom? Então tá bom, deixa ranger aqui. Se tá bom, é o que importa. Alô? Aproveitar para falar sobre a figura do batismo, que é uma representação da obra de Jesus Cristo nas nossas vidas. O batismo nas águas não é um ritual de igreja, não é uma formalidade. O batismo nas águas tem um significado altamente espiritual. Por isso que nós não batizamos crianças. Nós batizamos aquelas pessoas que já atingiram a idade de discernir entre o certo e o errado e têm consciência daquilo que eles vão fazer quando descer as águas. Então vamos ler do versículo 4 ao versículo 6 do capítulo 6. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Pai querido, em nome de Jesus, nós vamos compartilhar agora da Tua palavra e pedimos a Tua bênção, Senhor, para que esta palavra venha a trabalhar conosco, a tocar em nós, a falar conosco. Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus real, Tu és um Deus presente, Tu és um Deus que fala nos nossos dias. E é isso que nós viemos aqui, ó Deus, ouvir a Tua voz. E já Te agradecemos pela Tua presença em o nome de Jesus Cristo. Amém. O batismo nas águas, ele é uma representação da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Quando nós nos batizamos nas águas, nós estamos nos identificando com a pessoa de Jesus Cristo. O que significa a morte e o sepultamento de Jesus Cristo? Jesus Cristo, quando ele foi na cruz, ele não foi por algo que ele tivesse realizado, feito de errado. Jesus Cristo não foi à cruz por causa dos seus pecados, porque ele não tinha pecado algum. Ele nasceu da Virgem Maria, ele teve uma vida sem que tivesse cometido qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de erro. Ele viveu uma vida totalmente santa e pura. Mas quando Jesus Cristo vai à cruz do Calvário, ele vai por uma única razão. A palavra do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo, Deus amou quem? Amou a mim, amou a você, de tal maneira, ou seja, o amor de Deus pelas pessoas foi tão grande, mas tão grande, que ele enviou o seu Filho unigênito. O que quer dizer Filho unigênito? Quer dizer único. Isto quer dizer que Deus teve somente um único Filho. E este único Filho, o nome dele é Jesus. Para que todo aquele que nele, em Jesus, crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí as pessoas dizem, somos todos filhos de Deus. Isto não é verdade. Isto é um ditado, é uma falácia do mundo. Isto não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz
que Deus enviou seu Filho unigênito, seu Filho único. Mas, se Deus só teve um filho que era Jesus, então as pessoas são o que de Deus? Elas são criaturas. Todos os seres humanos são criaturas de Deus. A única maneira que uma pessoa tem de ser filho de Deus, se tornar filho de Deus, é pela fé em Jesus Cristo. Quando Jesus, o unigênito de Deus, entra no coração do homem, Deus, pela presença do seu Filho naquela pessoa, recebe-a também como seu filho, como sua filha. Por isso que João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, a Jesus deu-lhes o poder de serem feitos, serem transformados em filhos de Deus. Então a obra que Jesus veio realizar aqui na terra foi de morrer pelos nossos pecados, reconciliar o homem novamente com Deus. Desde que Adão e Eva pecaram, toda a humanidade que é descendente de Adão e Eva nascem afastados de Deus. Não tem criatura alguma que nasça sendo filho de Deus, ou que nasça salva, ou que nasça em comunhão com Deus. Todos os seres humanos nascem afastados, longe de Deus. E a vinda de Jesus aqui à terra foi para trazer novamente o homem à comunhão com o seu Criador, trazer o homem novamente ao relacionamento com Deus. Como, a partir de Adão e Eva, todos os homens se fizeram pecadores, é o que nós ouvimos desde criancinha, o pecado original. Quem nunca ouviu essa palavra, esse termo, pecado original? Quer dizer, o pecado que teve uma origem. A origem deste pecado está lá no Éden, está lá em Adão e Eva. Então, todos os homens, sem exceção, trazem a semente do pecado dentro deles. E porque o homem nasce afastado de Deus, e trazendo esta semente do pecado dentro dele, o pecado começa a ir tomando formas das mais variadas na vida do ser humano. Durante a trajetória de vida, o homem vai cometendo diferentes tipos de pecados, desde aquela mentirinha, diz que eu não estou. Quem é fulano? Ah, fala que eu não estou viajando, estou fora. É pecado, mas desde estas mentirinhas até pecados mais graves, como um assassinato, né, como um crime, um estupro, todas as formas de pecados, desde as mais brandas até as mais horrendas. Então o homem vai se degradando ao longo do tempo. E o que Jesus veio fazer na terra foi justamente assumir o lugar do homem. Jesus não veio pelas pessoas boazinhas. Jesus não veio por aquelas pessoas caridosas que dão esmola, que vão aos asilos. Jesus veio por todos os homens, até por aquele bandido, aquela pessoa que fez tanta coisa horrível. E graças a Deus pela vinda de Jesus, porque pessoas que não teriam nenhuma chance no mundo, porque o mundo é hipócrita, ele apoia o pecado e abandona o pecador. É que nem as pessoas falam, não, cada um tem a sua liberdade, o homem é livre para escolher a sua opção sexual. Eles aplaudem, mas convida eles para a sua festa de aniversário. O que é isso? Se eles são tão queridos, tão amados, por que você não vai dar uma volta com um grupo deles no shopping? Não vai lá, não, porque essa hipocrisia do mundo, Jesus faz diferente. Jesus, ele rejeita o pecado, mas ele aceita todos os pecadores. Ele não apoia o pecado, mas ele acolhe todos aqueles, sem exceção, que se achegam a ele.
Que oportunidade teria um